Agora é a hora da verdade que eu quero saber de você, fazendo um grande ênfase, né, como se fosse perguntar alguma coisa de vida pessoal. Mas não é isso, meu senhor e minha senhora. O Banco Central anunciou novas medidas para reforçar a segurança do Pix. Essa ferramenta que, meu Deus, milhões de pessoas usam. Eu lembro quando lançaram o Pix, Naka, e que nós estávamos aqui já trabalhando, entendendo como é que vai ser o Pix. Eu lembro de você explicando como ia ser adotado o Pix, um monte de dúvida, a galera desesperada e o Naka checando qual era o plural de Pix, por exemplo, com o Banco Central. Tu lembra disso? Eu lembro. Pois é. Vamos aqui às atualizações, porque agora o BC determinou que algumas instituições financeiras e de pagamento excluam chave Pix de pessoas físicas e jurídicas cuja situação cadastral esteja irregular na Receita Federal. Ou a pessoa, tipo assim, morreu e a chave Pix continua existindo e eventualmente sendo utilizada para aplicação de golpes. Naka, nos conte, por favor. O fato é, Elisa, que o Pix, como todo mundo usa, o fato de ser tão popular gera espaço, abre brecha para gente que não é muito bem intencionada. Então, o Pix tem sido usado em várias situações que são absolutamente legais e boas para a economia, facilita a vida das pessoas, dos clientes, das empresas, mas tem muito criminoso que acaba entrando nessa onda para, por exemplo, roubar o dinheiro dos outros. Quando você tem o celular roubado, por exemplo, o dinheiro sai da sua conta. Normalmente ele é transferido para contas de pessoas laranjas, de chaves Pix de laranjas, até que o dinheiro vai pingando, até que cai na conta de fato do criminoso. Então, para tentar reduzir a possibilidade deste uso ilegal do Pix, o Banco Central anunciou essas regras, que são mais duras e que, no final das contas, servem para tentar limpar um pouco o banco de dados das chaves Pix, porque algumas, é uma parte pequena, mas elas têm problemas e podem estar sendo usadas essas chaves pelos criminosos. Então, vamos lá entender o tamanho desta história. O Banco Central estima, Elisa, que mais ou menos 8 milhões de chaves das pessoas físicas têm algum tipo de inconsistência. 8 milhões? 8 milhões. Na Kagawa? Mas gente. Proporcionalmente é pouco. São chaves, não pessoas. Hã? As chaves? Chaves. E lembrando que às vezes uma pessoa tem mais de uma chave também, tem gente que tem 4 chaves. É verdade. Porque você pode ter o celular, pode ter o e-mail, pode ter chave aleatória, então você pode ter mais de uma chave. Isso representa 1% dos CPFs, ou seja, 1% das pessoas que usam Pix estão com algum tipo de problema. Que problemas são esses? São problemas no CPF, na Receita Federal. Por exemplo, se tiver grafia inconsistente, o Banco Central sabe o seu CPF, sabe o seu nome completo e a Receita também. Só que às vezes aparece lá Fernando Nakagawa, o Nakagawa de um lado está com W, do outro lado está com U, e aí tem treta, tem alguma inconsistência, acende uma bandeirinha, o Banco Central levanta uma bandeirinha amarela, ou a Receita, isso é uma inconsistência. São 4 milhões e meio de chaves de pessoas, que têm algum tipo de problema na grafia. Também tem 3 milhões e meio de chaves relacionadas a CPFs de pessoas que já morreram, além de 30 mil que estão suspensos. Por exemplo, se você vai para o exterior, fica mais de 12 meses, precisa dar baixa no seu CPF, falar que você saiu do país. Aí o seu CPF fica suspenso. Também tem CPFs cancelados, 20 mil, e 1.000 que estão anulados. Muitos dessas situações, Elisa, por exemplo, aqui e aqui, você consegue entrar no ECAC, do lado da Receita Federal, atualizar, falar assim, não, Nakagawa é com W, não é com U não, do seu Receita Federal. E aí você resolve sua situação, sua chave Pix não vai cair, ela não vai parar de funcionar. No site da Receita Federal tem como você verificá-la. CPF consulta situação. Você colocar esses 3 termos no Google, você cai no site da Receita Federal e com 2 dados apenas, o número do CPF e a data de nascimento, você consegue ver se seu CPF está ou não direitinho. É muito fácil, Os bancos têm 30 dias para derrubar essas chaves, então dá tempo para você verificar se está tudo certo com o seu CPF. Aí na próxima tela a gente tem alguns exemplos das situações que geram este descasamento. Então, por exemplo, os CPFs suspensos podem ter algum erro de informação do cadastro. No cancelado tem duplicidade ou uma decisão judicial que pediu o cancelamento daquele CPF. Tem gente que tem 2 CPFs, é bizarro isso. Como isso? Pois é.
Pois é, não deveria. Não deveria. Ô, louco, gente. Se uma pessoa tem 2 CPF, coisa boa ela não vai fazer, né? Não vai fazer. Se tem, obviamente, tem cadastros que tem o titular falecido e, por exemplo, tem erro ou fraude no cadastro, o que gera a anulação desse CPF. Mas também a mesma situação se aplica ao CNPJ, ou seja, para as empresas. E é basicamente a mesma coisa. Pode ter ilegalidade no cadastro, pode ter CNPJ inapto quando a empresa não está mais ativa, pode ser também quando o CNPJ está baixado, que ela está em processo de fechamento ou nulo. Tudo isso, seja uma empresa, seja o CPF, se você entrar no ECAC da Receita Federal, é só procurar ECAC Receita. Aí você vai para o site da Receita, você se loga e consegue ver a situação do CPF, do CNPJ e, eventualmente, resolver se for um problema simples. Agora, uma coisa importante, Elisa, isso não tem nada a ver. Ontem as redes sociais, que é um ambiente maravilhoso, mas está cheio de mentira, o povo começou a falar. Imagina. O povo começou a falar. O Banco Central está fazendo isso porque eles querem cobrar imposto das pessoas. O CPF não fica suspenso se você não pagar imposto. Não tem nada a ver com isso. Você pode estar devendo para o leão e o seu CPF continua ativo. É outra coisa, é uma questão cadastral. Agora, se você está devendo para a Receita Federal, eu aconselho pagar, porque é bom sempre estar em dia com suas contas.